Giovanna Donella, nossa convidada, é presidente da Donella & Partners. Ela faz parte de vários conselhos de administração de empresas e é uma das maiores especialistas em governança corporativa do Brasil. Bem-vinda, Giovanna. Muito obrigada. Prazer te conhecer. Eu que agradeço e o prazer é todo meu. Você recebeu o convite da Petrobras? Não recebi, infelizmente. Você aceitaria? Não aceitaria nesse momento, viu? Não aceitaria. Por quê, Giovanna? O meu negócio é conselho mesmo, e não a direção. Eu acredito que essa empresa é uma empresa que realmente a gente conseguiu enxergar que os principais pilares da governança corporativa não estavam funcionando. E aí o que a gente pode afirmar e confirmar é que as empresas que praticam as boas práticas de governança, e principalmente um dos grandes pilares, onde você observa muito mais a perpetuidade do negócio e principalmente a sustentabilidade do negócio, fazendo com que todo o sistema que se gira dentro da companhia, seja com seus clientes, fornecedores e até os seus stakeholders, estejam todos preocupados com um resultado positivo. E os grandes pilares da governança minimizam esses resultados catastróficos que a gente conseguiu ver aí no caso da Petrobras. Em resumo... É curioso que você fala que você não se interessa pela posição de presidente da empresa. Você é presidente de uma empresa, da sua empresa. Sim. E antes do programa a gente estava lendo uma pesquisa boa sobre as mulheres nas presidências de empresas nos Estados Unidos. Só 5% das 500 maiores empresas que saem naquela lista da Forbes, só 5% são comandadas por mulheres. E uma das pesquisas mostra que mulher não quer ter o emprego nem o salário do chefe. Que ela dá prioridade a outras coisas, entre elas fidelidade e sense of purpose, que a gente não conseguiu traduzir. O que significa sense of purpose? Você sabe o que as mulheres querem, que não se interessam pela presidência? Senso de propósito significa o quê, Ricardo? Esquece o senso. Propósito, Lucas. Vamos atrapalhar a simplesmente conversa. Propósito. Tá certo, então tá bom. Agora, Giovanna, qual é... a gente tem um resultado que mostra que a presença da mulher no comando de um conselho administrativo dá melhores resultados para a empresa? Sim, nós temos, pelas pesquisas que nós temos, os últimos resultados, você ter mais do que uma mulher, ou até 2 ou 3 em conselhos, aumentam em até 40% os resultados das companhias. Bloco de mulheres que, de fato, não querem estar no topo justamente por priorizar a vida pessoal ou familiar. Mas nós temos, sim, uma grande amostra de mulheres suficientemente preparadas para estarem nos topos das companhias. Nós temos no Brasil um número muito pequeno. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil, do total de conselheiros, assentos femininos, nós temos somente 7% correspondente ao gênero feminino. E se você tirar desses 7%, todas aquelas mulheres que têm alguma relação com o acionista, ou seja, filha, mãe, pai, filha, mãe, neta, qualquer coisa assim, esse índice passa para 3%. Então, realmente é um número muito pequeno. Diga, Ricardo. Agora, Giovanna, quer dizer, o que você está dizendo, e eu concordo, é que deveria haver mais mulheres nos conselhos, mas isso não significa que você seja favorável à criação de mais uma cota no Brasil, cota para mulheres no conselho, ou significa? Olha, Ricardo, eu gosto muito do resultado que uma operação dessa traria, obviamente, porque nós teríamos mais mulheres nos conselhos. Mas eu sou desfavorável a essa cota. Por que eu sou desfavorável? O grande problema não é nós termos um número X de mulheres nos conselhos, porque, afinal de contas, uma conselheira ela não nasce de um dia para o outro. A gente não faz um curso de conselheira e vira conselheira. Então, o que nós temos que olhar, e aí, assim, com um pouco mais de cuidado e com uma relevância maior, são os números de executivas que estão ascendendo para se chegar a uma presidente, a uma vice-presidente, diretorias. Até o número de gerentes no Brasil é um número bom, 40%, 45%, mas daí passar para os outros escalões diminui-se muito. Então o que acontece? Você tem uma amostra muito pequena para ir para conselho, e assim os números de conselheiras são pequenos. O que a gente tem que olhar é muito mais a base dessas executivas. E aí para que elas possam estar preparadas e a gente tenha um volume maior de mulheres preparadas para estarem no conselho. Acho que as estatísticas sobre o desempenho feminino vão ter de ser revistas depois da Graça Foster
e dos 88 bilhões de prejuízo que ela deu à Petrobras. Quanto à falta de governança, não foi esse o problema da Petrobras. O problema foi muito mais sério. Você disse que os resultados foram catastróficos. Foram catastróficos para você, foram para mim, foram para a própria empresa, para o Brasil, mas quem roubou? Se a denúncia de um dos gerentes da Petrobras, de que o PT roubou só da Petrobras 200 milhões de dólares, foi ótimo para o partido, que elegeu três vezes os presidentes, foi ótimo para as empreiteiras que ganharam dinheiro às pampas. Então não se trata de pilar de governança, se trata de questões bem mais simples e que têm de ser resolvidas, nesse caso, no tribunal. Sim, embora para toda boa governança corporativa, qualquer comunicação externa, política, estrangeira, como a gente sempre diz, é um passo atrás a uma boa governança corporativa. Então, obviamente, se a empresa tem um processo, um sistema de governança corporativa muito bem implementado, esses valores externos, ou seja, político ou outros, não entrariam não causando tudo isso que foi causado, né? Giovana, o Diogo roubou um pouquinho da minha pergunta. É o seguinte, o Brasil... Não fale em roubar, Caio. Eu queria saber se... Eu não roubo nada. Eu não roubo nada. Quem rouba o desempenho, Barusco, Duque, o desempenho o desempenho de governo... agora você está roubando minha palavra. O desempenho de governança, digamos, da Graça, da própria Dilma, e nós trouxemos no programa há 2, 3 semanas, a Zélia, que foi ministra da Economia. Sim. Isso reforça estereótipos machistas no Brasil contra o papel de mulher em altos cargos executivos, seja numa empresa ou no governo? Olha, eu acho que é indiscutível a gente dizer porque que a Zélia saiu de situação traumática. Sim, é impossível a gente ignorar que possa existir um pouco mais de comentário a esse respeito, ou colocar um pouco mais de responsabilidade e enraizar cada vez mais o preconceito. Isso daí está aí e a gente vai ver sempre. Agora, que são casos pontuais, são, assim como existem vários homens que também... executam resultados ruins, né, claro, em companhias. Então, mas sem dúvida tem sim um aumento aí nesse pequeno preconceito. Agora, o que a gente tem que ver, e de bom, é que do número de executivas, tanto nos cargos de diretoria quanto presidente, só para você ter uma ideia, nós temos aí em empresas, por exemplo, como a Noruega, 35,5% das conselheiras são mulheres, onde os resultados dessas companhias têm resultado superior às que não têm mulheres em 40%. Então, são números que estão aí, são números indicados pelos melhores institutos de pesquisa, e essa é a realidade. Então, acho que é em cima dessa realidade que a gente está tentando montar uma estrutura onde a gente possa ter, sim, uma diversidade de gêneros nos conselhos, fazendo com que opiniões possam ser discutidas em ambos os gêneros. Giovana, aproveitando o gancho, a importância de uma boa governança corporativa é exatamente evitar, ou pelo menos minimizar, o risco de problemas. Se você hoje tivesse que mudar 1, 2, 3 coisas no processo de governança da Petrobras, quais seriam? Ricardo, é muito complicado a gente dar uma posição como essa sem ter tido acesso a todas as informações, sejam elas estratégicas, sejam elas relatórios de desempenho ou indicadores de performance. Mas, fundamentalmente, a comunicação é um ponto ali onde existe muito problema. Eu teria muito cuidado na questão de desenvolvimento de estratégias para compras de novos negócios. Eu acho que a gente teve um problema bastante grave ali. E outro, sem dúvida, é o direcionamento único para o bem e estrutura de resultado da companhia sem ter esses externos que eu comentei. Não roubar, ponto número 1, não roubar. Olha aqui, eu quero fazer uma ressalva também. Deixa eu fazer uma ressalva na história do Diogo. Foi ótimo para o PT enquanto durou. O PT é um partido em processo de desintegração. Foi ótimo para os donos das sim, empresas. Eles estão no poder, né, Lucas? Estão presos. Não, mas eles têm uma presidente da República lá. A vida desses presidentes de empresas é outra história. Agora, Giovana, até que ponto esses conselhos de administração de empresas, os membros dos conselhos estão protegidos de processos, de indenizações no Brasil? Qual é a legislação? Vocês estão protegidos?
Nós temos sim temos uma grande proteção em cima dos seguros. Agora, existem riscos muito grandes que, eventualmente, você vai arcar com esses riscos. O que tem que se observar muito bem, e aí é uma das responsabilidades de um bom conselheiro, é, antes de ingressar a esse conselho, analisar realmente como que essa companhia está, como são os resultados dessa companhia, como é o passado dessa companhia, para que você possa fazer uma decisão de entrada num conselho sem correr esses riscos eventuais. E só complementando, uma das coisas que não é coberta por esse seguro são casos de fraudes, Lucas. Então, em relação a isso, especificamente no caso da Petrobras, sendo, caso haja comprovação de que os conselheiros estavam envolvidos em fraude, aí não tem seguro nenhum que proteja. Não, já há confirmação, Ricardo. Giovanni, o presidente da Apple é gay. Eu queria saber se o Brasil está preparado para saltos de diversidade. Essa é uma das grandes preocupações e por isso que eu também sou desfavorável à cota. Embora nós tenhamos aí um grupo de conselheiros que está muito envolvido para proteger essa lei. A diversidade ela é importante desde que essas conselheiras estejam preparadas para atingir esse conselho, como eu disse antes. Então, se você criar uma cota, no caso do projeto de lei da Maria do Carmo, que é de 40% do número de assentos sejam femininos, o que acontece? Nós possamos ter um problema de não ter esse número de mulheres preparados para essa posição. Porque para ser um conselheiro, você não vai ser um conselheiro porque tem a cota. Você tem que ter skills necessários, uma preparação suficiente necessária para sentar e poder tomar as decisões estratégicas da companhia. Tem uma série de conhecimentos que esse conselheiro tem que ter, desde a capacidade de análise de relatórios gerenciais, capacidade de argumentação, capacidade de poder tomar as decisões sem ter que todo o colegiado entrar o tempo todo em voto. Então, é uma preparação que se cria ao longo de uma carreira. Então, é aquela mulher que teve condições de sentar em todos os assentos, poder ter sido uma presidente, uma vice-presidente, uma diretora, e aí trazer essa experiência e, ao final disso, essas mulheres estarem preparadas para um conselho. Então, realmente o que você colocou é uma das minhas grandes preocupações e é por isso que hoje eu não sou favorável ao número de cotas. Ô Diogo, você estava fazendo um comentário quando foi interrompido. Você quer terminar isso? Não, eu disse apenas que o roubo, só complementando o que disse o Ricardo, o roubo já foi comprovado. Um diretor e um gerente da Petrobras já confessaram seus crimes, já aceitaram devolver o dinheiro. Quer dizer, essa parte não está coberta pelo seguro porque já foi confirmada, comprovada. O meu comentário era a respeito dos conselheiros. Os dois não são conselheiros, eles são executivos. Ah, tá. Ô, Giovana, muitíssimo obrigado. Deu uma pena que o tempo foi curto. Eu que agradeço pela oportunidade. O prazer foi todo meu. Um abraço para todos. No próximo bloco, a força da Europa Oriental nos filmes estrangeiros candidatos ao Oscar. Agora